Josué capítulo 24, então, versículo 14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses. Atos capítulo 6 agora, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós temos aqui a Tua palavra diante do Senhor e rogamos-te, Deus, que fale aos nossos corações e nos dê sabedoria para tomarmos as melhores decisões. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos aqui Josué saindo com o povo, levando o povo a atravessar e chegar na terra onde Deus havia prometido dar-lhes por herança. Ele então, nesse momento, ele faz essa opção, ou ele dá essa opção para as pessoas: olha, escolham então agora. Em outras palavras, votem. Não tinha urna eletrônica nem nada disso, mas eles estavam fazendo uma eleição ali, uma escolha, eleição no sentido de escolha. Atos capítulo 6 também, então nós vimos lá no começo, e agora também aqui no começo da igreja, no começo da nação de Israel como nação, agora no começo da igreja, eles tiveram um problema, uma situação ali naquela comunidade, e o Espírito Santo instrui para que fosse promovido a eleição de pessoas. Nesse caso aqui, eles escolheram 7 pessoas. Nós, irmãos, de uma certa forma, estamos aí à vésperas de mais uma eleição, uma talvez das mais imprevisíveis eleições, como muitos têm dito. A questão é que talvez o povo, eu não sei quem é que alimenta quem, se é o povo que alimenta a mídia ou a mídia que alimenta o povo no que diz respeito ao interesse, mas se fala dos executivos, no caso nosso agora, presidente e governador, dá uma pincelada nos senadores, mas deputado federal e deputado estadual, eu tenho certeza de que a maioria de nós, acho que nem sabe que vai ter que escolher um deputado federal e um deputado estadual nessa eleição. Alguns não sabem, mas teremos que escolher 2 senadores. Então, na hora do senador, votar 2 vezes. Eu não sei se você está preparado para isso. Como já fui mesário, eu vi muita gente errando, mas muita gente mesmo. E um pouquinho de inteligência, de perspicácia, eu sabia pelo barulhinho da urna que elas estavam votando errado. Eu não podia entrar lá para ver, mas pelo barulhinho da urna dava para eu saber se ela estava votando, se ela estava anulando, e pela sequência eu sabia, mas enfim. Então, mas a gente precisa aprender algumas coisas disso aí. Eu queria, com essa pregação aqui de hoje, irmãos, com essa palavra de hoje aqui, dizer para você, em primeiro lugar, estamos num país democrático e nós respeitamos todas as opiniões, todos os posicionamentos, tudo isso eu, com toda certeza, ainda que não quisesse, seria obrigado a respeitar isso, mas eu não quero falar aqui para você de uma forma absolutamente neutra, como fiz até 2010, aliás até 2012, a partir de 2014 eu comecei a tomar algumas posições
porque eu vi que não tomar posição nenhuma, infelizmente, no nosso país, é um tiro pela culatra. Avança para mim, por favor. Eu queria, antes, te dar uma introdução sobre o que é direita e esquerda, porque basicamente nós vamos resumir nesses dois espectros políticos aí, tá? Entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, você vai ter ali o chamado centro-direita, centro-esquerda, e no nosso país tem um tal de centrão. Eu não sei se todos os países são assim, mas eu queria, pelo menos, dar uma introdução para nós aqui, dizer o que é esse negócio de direita e esquerda. O que significa isso? Essas definições, elas surgiram na Revolução Francesa, 1789. Naquela época, a sociedade francesa, e a França e Inglaterra, eram os países mais importantes, de maior influência no restante do mundo, né? A intelectualidade francesa, muitos filósofos franceses, pessoas muito influentes e importantes naquela época. A sociedade estava dividida no que eles chamavam de 3 estados: era a nobreza, o clero e o povo. Existe até uma charge muito famosa dessa época. A nobreza, o povo, né, é um sujeito, um homem, carregando nas costas um rei e um clero. Naquela época, a Igreja Católica, na França, era realmente a mais importante. Então, muitas vezes, as representações e os ataques iam contra a Igreja Católica, mas ali era o cristianismo. Eles colocavam tudo num saco só. Porque o povo sustentava esses dois. A nobreza não tinha trabalho, não produzia nada, né? Os reis, as rainhas, os duques, as duquesas e aquela coisa toda. O clero também não, eles viviam para pregar, digamos assim, entre aspas, né, pregar a palavra. Então eles não tinham renda, fonte de renda, não geravam renda. E o povo, a sociedade francesa naquela época, ela era mais do comércio ou da agricultura, assim que eles ganhavam dinheiro. Indústria mesmo não tinha tanto, estava nascendo a Revolução Industrial, muito mais forte na Inglaterra do que na França, mas estava nascendo ali nessa época. Por questões de exageros e de erros de muitos cristãos, que cometeram realmente muitos exageros, surgiram intelectuais, desde 200 anos antes disso, que começaram a criticar, a fazer críticas acerca de alguns erros que muitos da igreja estavam cometendo nessa época. E aí surgiu um movimento filosófico chamado de iluminismo e levou a sociedade a questionar muito isso, né? Tanto o absolutismo daquelas autoridades dos reis que governavam com mão de ferro, muitos deles, né, eram quase que adorados como se fossem deuses. Então, devido a essas situações, a maioria das pessoas passavam fome, né? Passava fome, eram pessoas, problemas de doenças. Se a gente for contextualizar, está igualzinho os dias de hoje. Não tinha saúde, não tinha educação, não tinha emprego, muita corrupção, assim, descarada, mas descarada mesmo, né? Um desconhecimento assim absurdo das necessidades das pessoas por parte daqueles que detinham privilégios e regalias. E por causa da manifestação de muitos filósofos, as pessoas foram então começando a buscar mudanças acerca daquilo ali, acerca daquela situação que estava ali. Então o que acontecia? Ou o que aconteceu ali nessa época, né? Próximo da Revolução Francesa, o povo, influenciado pelos intelectuais da época, os filósofos intelectuais da época, eles queriam uma mudança das coisas. Eles queriam acabar com aquelas regalias, eles queriam uma mudança de governo, eles queriam uma mudança na forma de governo, que era ainda a monarquia e que dava muitos privilégios para o clero.
Então, esses que queriam mudanças foram considerados pessoas de esquerda. E os outros, então a nobreza e o clero, que queria que as coisas continuassem como estavam, eles não queriam perder as regalias, as mamatas que eles tinham, eles foram então chamados de direita. Porque quando há a Revolução Francesa, o pessoal que queria manter tudo como estava, ficou do lado direito, lá do prédio, lá do lugar da Assembleia que foi instaurado. E os outros que queriam mudança ficaram do lado esquerdo. Foi só por isso. Não era porque um era melhor ou maior, mais bonito, mais feio do que o outro. A questão foi essa, mas com o passar do tempo, a coisa foi caminhando. Chegamos mais ou menos, não, chegamos nos nossos dias de hoje, de uma forma assim muito grosseira, porque o que eu estou falando para você, direita, esquerda, essas coisas, tem muitos detalhes e o nosso tempo aqui é escasso. Então, o pessoal da direita define, ou a direita define, descreve aqueles que querem manter as coisas como estão, do ponto de vista deles, das regalias e tudo mais. E o pessoal de esquerda, aqueles que querem então fazer as mudanças e principalmente defender, dentre tantas outras coisas, direitos dos trabalhadores e dos assalariados. É uma pena, irmãos, que nem tudo nas nossas vidas é tão branco e preto assim, né? A parte cinzenta é muito complicada e ela talvez é muito maior. E no Brasil, então, a gente tem aí não sei quantos partidos políticos, 30 e tantos partidos políticos, né? Acho que é 35 no momento. E eles sabem, e a gente sabe que muitos deles ali, que a gente já ouviu falar, partidinhos de aluguel, mas a ideologia deles é a mesma, 3, 4 defende a mesma, né, as mesmas ideias, só que, enfim, fica muito nebuloso para nós. Muito bem, na Revolução Francesa, então, há a Revolução, né, a monarquia é deposta e é instaurada a República, e assim nosso Estado brasileiro hoje, pode avançar um para mim, por favor. Nosso Estado brasileiro hoje segue tudo isso e é formado com essa Constituição aí, né? Desde a Revolução Francesa. O Brasil, então, você sabe disso, é uma república democrática com 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Poder legislativo são aqueles homens e mulheres que fazem as leis, que elaboram as leis. É o nosso Congresso Nacional, onde tem os deputados federais e os senadores. Nos estados, as assembleias legislativas do estado, que são compostas pelos deputados estaduais. E no âmbito de município, que não é o caso da nossa eleição agora de 2018, não tem nada a ver com o município, mas no município também tem essa mesma esfera de poder. No caso do município são os vereadores. Esse é o legislativo. As pessoas que estão ali que vão elaborar todas as leis. Todas as leis que nós seguimos nesse país são feitas por essas 3 esferas do poder legislativo, né? Por essas 3 partes aí do poder legislativo. O poder executivo é culpado também pelo presidente, no caso do Brasil inteiro, governador, nos estados, cada estado tem o seu governador, no caso de municípios são os prefeitos. O que o executivo faz, assim, de uma maneira muito simples, ele executa as leis. Por aqui você já começou a perceber, meus irmãos, que o sujeito que sai prometendo qualquer coisa, e todos, absolutamente todos, fazem muitas promessas, algumas, tudo bem, já está previsto em leis que já foram votadas, como, por exemplo, investir 25% da arrecadação na educação. Então, não precisa deputado, senador votar nenhuma lei com relação a isso, porque já está definido por uma lei maior que tem que ser assim. Mas qualquer coisa que qualquer presidente, governador ou prefeito queira fazer,
que não tenha uma lei prevista, ele precisa mandar um projeto de lei para a devida Câmara lá, né? Se é federal, federal, estadual, estadual, para que os deputados discutam, aprovem, e aí o executivo está liberado para executar aquela lei. Então, quando o executivo ele tem uma boa ideia, ele precisa mandar um projeto de lei, porque como executivo ele tem uma autoridade para mandar um projeto de lei, e dependendo da força que ele tenha lá dentro, isso pode acontecer de uma maneira muito rápida ou não tão rápida. Ele então manda essa lei para o Congresso. Então, queremos mandar o primeiro brasileiro para Marte. O presidente ou governador não pode fazer isso. Ele precisa mandar um projeto de lei. Projeto de lei para mandar o primeiro brasileiro para Marte. Aí os deputados vão discutir e, se eles aprovarem, aí sim o executivo vai executar essa lei que foi aprovada. A terceira esfera de poder é o judiciário. Esses não são eleitos, em alguns casos são indicados pelos executivos, mas no caso de juízes ali na primeira instância, são pessoas que entram ali através de concurso, faz concurso para juiz, ele passa, então ele se torna ali um juiz. O artigo 2 da Constituição da República Federativa do Brasil diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mesmo assim, no nosso país, muitas vezes, e principalmente nesses tempos de crise que estamos vivendo, a gente tem visto aí uma certa troca de funções meio veladas, né? Mas enfim, isso é outra história. Pode avançar para mim, por favor. Muito bem, tendo visto essa ideia, irmãos, essas considerações a respeito do que é a direita e a esquerda, eu tenho certeza que você agora já sabe. Tendo entendido o que cada político faz, ou qual a competência de cada tipo de político, o executivo, o legislativo, o que esses dois tipos, ou essas duas esferas de poder, quais são suas competências? Eu agora queria entrar numa questão aqui de critérios que nós devemos usar para escolher os nossos candidatos. Nós vimos ali Josué, então, mostrando para as pessoas, dizendo para aqueles homens e mulheres fazerem escolhas. É lógico que eles não viviam numa democracia como nós vivemos hoje, mas eles tinham que fazer algumas escolhas, e as escolhas erradas que eles fizeram, nós conhecemos a história do povo de Israel, o quanto eles sofreram por causa das escolhas erradas que eles fizeram. No caso deles, isso tinha muito a ver com escolher ou não escolher Deus. Em última instância, sempre é assim. Eu preguei aqui alguns dias atrás, falando sobre quando o povo escolhe Saul para ser rei. Eles pedem para Samuel: unge um rei para nós. Samuel vai consultar a Deus, achando que, olha, eles estão me rejeitando porque não querem que eu os lidere. E Deus fala: eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, as minhas instruções. Então, quando o povo de Deus faz escolhas, em última instância, o povo de Deus está escolhendo entre Deus e, eu diria, não Deus. Se é demônio, se é outra coisa, eu não sei. Josué então diz para eles: olha, escolham o Senhor. Quando nós olhamos aqui em Atos, eles também promoveram eleições, estava tendo um problema ali. Eles então pediram, olha, os apóstolos então disseram: escolham pessoas, escolham homens. E eles foram habilitados a fazer essa escolha. Só que os apóstolos impuseram condições, impuseram critérios. Não é para escolher qualquer um. Não é para escolher quem você acha mais bonito,
mais gordo, mais magro, mais feio, mais inteligente ou menos inteligente. Não é para escolher critérios pessoais seu, né? É para escolher de acordo com os critérios que Deus aponta. Deus continua sendo o Senhor. E no caso aqui era para a escolha dos diáconos. Ele diz: tem que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Irmãos, apesar de estar no ambiente da igreja, o negócio aqui não tinha nada a ver com a pregação da palavra, tinha a ver com a distribuição de cesta básica. Nós vimos aqui então que eles pedem para escolher homens cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Nós precisamos de ter critérios para a escolha das pessoas. Claro, irmãos, que numa questão puramente, não é puramente, mas numa questão de eleição para deputado, para senador, para presidente, nós não vamos olhar apenas, talvez deveríamos olhar sim, como cristãos, deveríamos olhar critérios primariamente cristãos, não necessariamente crente votando em crente, mas pessoas que seguem os princípios bíblicos, porque nós sabemos quais são os princípios bíblicos. O pessoal do mundão não sabe, mas nós sabemos quais são. Mas vamos começar então por outros. Primeiro, critérios éticos. Meus irmãos, quem já foi eleito não quer perder a bocada que está lá. A gente sabe o quanto aquela bocada lá é boa. Um deputado, por exemplo, um deputado federal, um senador, eles têm mais ou menos o mesmo salário, 20 e poucos mil reais que recebe de salário líquido, isso lá no contra-cheque deles, mas o que vem dos penduricalhos passa dos 100 mil reais. Nenhum deles quer perder essa bocada. Por isso, interessa a todos eles manter as coisas como estão. Talvez eles até estejam distribuídos em partidos de direita e esquerda. Mas quando a gente coloca todo mundo num saco só, eles estão de um lado e nós do outro. Eles não querem perder a bocada deles. Por isso nós precisamos escolher pessoas e analisar por critérios éticos. A primeira regra que nós temos que avaliar quando falamos de critérios éticos é: quanto melhor você conhecer o candidato, melhor escolha poderá fazer. A gente fala muito no nosso Brasil de voto distrital. Eu sei que talvez a maioria nem faz ideia e nem está preocupada o que seja esse voto distrital, mas a ideia desse voto distrital é que as pessoas em que você vai votar, ela tem que ser da região onde você está, pelo menos, digamos assim, do litoral norte como um todo, tem que ser alguém daqui. Isso é votar distritalmente, mas no Brasil não é obrigado, muito pelo contrário, então a coisa não funciona muito bem, porque quanto melhor você conhecer, certamente melhor será o seu voto. Talvez por força da mídia a gente procura conhecer e até ouve os debates e as entrevistas dos candidatos ao executivo, mas de deputados, senadores, nós nem fazemos ideia, e a maioria no dia da votação acha um santinho no chão, ela pega aquele ali e vota. O que vota? Né? Ou então vai votar naquele que veio dar um saco de cimento, que veio dar 1 quilo de feijão, uma dentadura. Aí tudo bem, eu vou votar nesse cara porque ele me ajudou, eu vou retribuir, vou votar nesse cara. O legislativo, os deputados e senadores, a maioria das pessoas, elas agem dessa forma, quando nós deveríamos procurar conhecer. A segunda regra, irmãos, tem a ver com isso que eu acabei de falar, aliás, e antes. Então, para você conhecer um deputado, não tem ninguém da nossa região aqui, mas hoje está lá no Facebook, está lá no WhatsApp, está na Wikipedia, mas existem, hoje eu contei pelo menos 7 sites de ONGs com credibilidade, não uma ONG partidária, né? A ONG do partido X vai defender os candidatos do partido X, essa não presta. Mas ONGs sérias
elas colocam lá uma série de informações que você pode ali olhar para conhecer o máximo que você puder desses candidatos que estão aí. O segundo ponto aqui desses critérios éticos, você deve escolher, ou não deve escolher, baseado em pessoas que lhe trazem benefícios pessoais. Porque o que é bom para você, não é bom para todo mundo. Agora, o que é bom para todo mundo, consequentemente, vai ser bom para você. Isso falando de uma forma muito particular, muito pessoal. E a terceira, pesquisa atos de corrupção desse candidato denunciado. Talvez aqui, irmãos, tenha um pouquinho mais de trabalho para nós, porque um candidato, 90% dos candidatos responde a algum tipo de inquérito. Muitos deles são coisas que eu poderia comparar, grosso modo, conosco, como multa de trânsito. Coisa assim banal. Até por causa da vida pública que eles têm, vai ter mesmo. Agora, aquele que já foi denunciado, o que foi denunciado é o seguinte, olha, no caso dos nossos deputados e senadores, denunciado no Supremo Tribunal Federal. Isso é informação pública, é só você pesquisar que vai achar rapidinho. Ora, aquele que tem uma denúncia, ou seja, os juízes, o Ministério Público já acusou e os juízes aceitaram porque tem provas que justificam aquele candidato ser investigado. Nesse sentido, que é o meu terceiro ponto, aí sim a gente tem que pensar, culpado até que ele prove que é inocente. É assim que a gente tem que avaliar. E evidentemente não votar em pessoas que fazem assim. Eu ouvi uma pessoa me falando que vai votar num candidato e disse, isso eu ouvi da pessoa, eu falei assim, não é possível que eu estou ouvindo isso. Não, roubou, mas fez. Eu falei, gente, que absurdo. Eu achava que isso era só coisa de jornalista, coisa de mídia, que isso não fosse verdade, que um brasileiro nunca tivesse dito isso de fato. Até que os meus ouvidos ouviram. Eu falei, não acredito nisso. Como que pode uma coisa dessas? Como é que a gente quer mudar o Brasil? Como é que a gente quer menos corrupção? Se a gente vota no corrupto porque o corrupto fez, né, alguma coisinha para mim. Eu nunca vi um corrupto mais pobre, ou pelo menos em igual condição, daquele a quem ele deu lá uma dentadura. Eu nunca vi isso. A gente já viu aí como que são as coisas. Então ele deu coisa nenhuma, até porque ele não tem dinheiro, e o dinheiro que ele tem é dinheiro que vem dos impostos pagos e do salário que ele recebe. Eu queria falar num segundo lugar aqui sobre os critérios ideológicos. Essa escolha aqui, irmãos, ela não é muito simples talvez para a maioria de nós, e aqui eu não quero de maneira alguma dizer que todos os irmãos que estão aqui são incompetentes, não têm inteligência suficiente para entender o que é ideologia. Com todo carinho, com todo respeito, muitas vezes nós temos preguiça ou falta de interesse. Porque se parar por alguns minutinhos, assistir menos novela e talvez assistir mais algumas entrevistas, assistir mais algumas pessoas falando, e hoje a gente encontra youtubers, né, que conseguem explicar tudo muito bem. Aquela confusão da Síria lá, eu vi um cara explicando isso como se fosse uma escola, numa sala de aula. O fundão da sala é não sei quem. Eu falei, agora eu entendi. Ele estava explicando para menino de 12, 13 anos. Então a gente acha alguém que possa explicar numa linguagem que a gente entende, mas eu sei que critérios ideológicos são um pouquinho mais complicados para nós fazermos isso. Esses conceitos ideológicos, e até porque no nosso Brasil os partidos, eles não têm uma fidelidade ideológica. Essa fidelidade ideológica que os nossos partidos precisariam ter, talvez se eles tivessem mesmo, nos facilitaria. Mas a gente vê, às vezes, o político saindo de um partido de esquerda para ir para um partido de direita. Às vezes o partido muda de nome e faz outra coisa. Por exemplo, uma coisa que interessa aos partidos de esquerda é estatizar, ou seja, o Estado ser dono de tudo.
E uma coisa que interessa aos partidos de direita é privatizar, que as empresas sejam todas o máximo possível privatizadas. E o Fernando Henrique Cardoso, eu não sei se ele chega a ser um marxista, mas ele pelo menos, antes de se candidatar a presidente da República, ele afirmou que era ateu, socialista ateu, ateísta. Mas aí, naquela época, anos 90, 98% da população brasileira cristã, entre católicos e evangélicos, aí ele teve que dizer, não, veja bem, não foi isso que eu quis dizer, né? Bom, ele fez isso. Mas, né, foi alguém que privatizou, ou seja, ele tomou atitudes mais liberais ou de direita. Então, o nosso país é um negócio assim meio complicado, também é outra ideia, mas eu não quero falar dos aspectos políticos, do que é direita e o que é esquerda. Isso não tenho possibilidade de falar isso aqui agora. Vou falar dos aspectos cristãos, bíblicos, onde afeta essas questões de direita e esquerda. E não tem jeito, irmãos. Se a pessoa ela é de direita, se ela é de esquerda, ela vai seguir aquela ideologia quando digamos, o funil começar a ficar mais estreito. O terceiro ponto desse valor aí, desses critérios, eu coloco aqui como critérios cristãos, que talvez até tenha muito a ver com ideologias, mas você encontra hoje crente marxista, existe um grupo católicas pelo direito de abortar, ou é hipocrisia pura, né? Ou não dá para entender, sofre de uma esquizofrenia, uma bipolaridade, uma pessoa católica pelo direito de abortar, ou é mentira pura, né? Enganação pura, eu acredito que seja mais essa a hipótese. E você vai encontrar, né, cristão realmente de extrema direita, né, que usa a Bíblia para dizer que a única raça que presta é a raça ariana, e vai até usar a Bíblia para poder fazer isso. Então, algumas vezes as coisas se confundem, outras vezes não. Mas temos que analisar candidatos que valorizam os princípios cristãos, e nós podemos resumi-lo nos 10 mandamentos, principalmente nos mandamentos do 5º para baixo. É claro que os 10 mandamentos, eu falei sobre eles aqui até bem pouco tempo, os 10 mandamentos resumem todos os valores e princípios cristãos que nós temos que ter. Um deles é quando diz ali, não assassinarás. Não é não matarás. E aí os ateus querem nos chamar de hipócritas. Existe uma diferença entre assassinato e matar. Existe uma diferença sutil nisso aí. Tanto que Deus mandou matar. É verdade. Eles falam, mas vocês dizem não matarás, mas não tem lá onde Deus manda Josué matar até as criancinhas? Esse detalhe eu vou precisar explicar para você um outro dia, mas o fato é verdade. Existe uma diferença entre assassinar e matar. Então no mandamento diz lá, não assassinarás, e aí sim. Então aqueles que cometem assassinatos não são cristãos e não defendem valores cristãos. Avança mais um para mim, por favor. Eu queria ler agora com você alguns aspectos ali de religião e política. A gente fala que muitas vezes essas coisas não se misturam, mas mistura sim, e precisamos avaliar a política sob a perspectiva da religião. Nesse caso, eu preciso dizer que religião aqui, eu estou falando cristianismo, tá? Mas é que as pessoas lá de fora, elas não fazem muitas vezes essa distinção de uma maneira muito clara. Nosso Brasil é considerado laico. E aliás, diga-se de passagem, todos os países que são chamados de laico, ou seja, o Estado não tem uma religião oficial, né? Cada um é livre para seguir a religião que quiser, isso é uma conquista dos batistas, mas eu vou falar sobre isso em outra oportunidade, porque as demais igrejas protestantes, quando nasceram, isso aí a gente retrocede lá para o século XVII,
Quando elas nasceram, elas não propuseram a separação de igreja e Estado. Quando os batistas começam a nascer, os batistas, nós aqui, os batistas, aí é que os batistas nascem já propondo a separação entre igreja e Estado. Mas isso é outra história. Só para explicar para você o que é o Estado laico. Mas eu já ouvi alguém dizendo, né, o Estado é laico, mas o cidadão não é laico. E eles querem impor isso em nós. Ora, se somos, juntando católicos e evangélicos, 80 e poucos por cento da população, se eu não me engano, chega a 92% agora, deu, né? Antigamente era 98%, né? Quando eu falei nos anos 90, agora 92%, 89%, vai depender aí de algum detalhe aí de dados. Então, se somos maioria, nós não podemos, não é errado nós queremos expressar a nossa fé, muitas vezes institucionalmente. Então, não podem nos impor sermos laicos. O que acontece, como falamos agora aqui, se bem que lá no Cazaquistão, né, a coisa é muito pior, mas em muitos países da Europa, a pessoa não pode expressar sua fé na rua, ela pode expressar dentro de casa. Dentro de casa ela é livre, é um espaço particular, privado, mas na rua não pode. Nós recebemos um missionário aqui que está na Itália. Para poder fazer um culto ao ar livre, a gente só precisa ir para lá. Se a gente não for parar trânsito, se a gente não for fazer nada, não precisa pedir autorização para ninguém. É só chegar ali, começar a cantar louvor ali e sair distribuindo folheto. Na Itália você tem que pedir uma permissão para a prefeitura, esperar não sei quantos dias, aquilo vem, e quando você for, você tem que estar com o papel lá, carimbado, mostrando, porque se o policial chegar e não tiver aquele papel ali, vai todo mundo responder um processo. Quer dizer, um Estado é laico, mas quer impor que o cidadão também seja. Nós não podemos concordar com isso. A nossa Constituição nos garante, graças a Deus, o direito de exercer a nossa religião conforme nós queremos. No entanto, irmãos, a gente precisa olhar para trás e ver uma associação do que hoje nós chamamos de esquerda com o marxismo. Esse marxismo, quando a gente fala assim, são a difusão das ideias, né? Eu coloquei aqui uma definição, o que é ideologia? Ideologia são conceitos, ideias, doutrinas ou cosmovisões. Esse filósofo Antoine de Strutt, eu não sei a pronúncia do francês do nome dele, né? Que é considerado o pai da ideologia, quando ele criou essa ideologia como ciência, enquanto ciência, ela nasceu na mente desse sujeito com o objetivo de se contrapor, de fazer oposição e de matar, por assim dizer, a teologia. Então, ela nasce assim. E quem mais faz uso desse termo é um sujeito chamado Karl Marx, lá para os anos 1800 e alguma coisinha. Os valores cristãos, Mateus 22, de 37 a 40, resumem amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Amor no sentido de se sacrificar. Esse é o resumo, mas é querer o bem do próximo, é ter o outro em honra, é não prejudicar o outro, não fazer o outro pecar. Por isso que, por exemplo, no caso de vestimentas, por que igrejas cristãs sérias, elas falam a respeito de vestimenta? Porque através de uma vestimenta mal vestida, ela sensualiza e provoca o outro. E aqui estou falando de homem e mulher, estou falando só de mulher não. Então é por isso que as igrejas, as boas igrejas cristãs, elas sempre falam isso, né? E pede, cuidado com a roupa que você vai para a igreja, né? Você não vai para a praia de smoking. Por que você vai vir para a igreja de biquíni? Simples assim. Mas até esse detalhe entra amar ao próximo.
Eu não vou defraudar o meu próximo. Eu não vou fazer isso porque eu o amo. Essa é a ideia. O princípio cristão é assim. Avança mais um aqui para mim, por favor. Essas frases aqui, deixa eu virar assim para poder ler. Frase do Karl Marx, em 1844. A religião, o cristianismo, entendo aqui, é o ópio do povo. Olha só o que ele diz: a abolição da religião como felicidade ilusória. Sabe esse testemunho que você dá, sou feliz em Jesus, se paz a mais doce, me deres desfrutar? Essa alegria, esse contentamento que o cristão tem, ele chama isso de enganação, de ilusão. Ele fala que isso é ilusão. É ilusória e o que falta para a sua verdadeira felicidade. Ele diz que a religião, o cristianismo, é como uma droga. Na época aí o ópio era o crack, a cocaína de hoje. O Lenin foi quem levou todo o projeto. Aliás, a União Soviética é o único país do mundo que colocou em prática as ideias do Marx, por esse sujeito chamado Lenin. Devemos lutar contra a religião. Isso é o ABC de todo o materialismo e, portanto, do marxismo. Materialismo aqui não está falando necessariamente da questão do dinheiro só, não. Também entra aí, né? Mas materialismo aqui no sentido de falta de Deus mesmo, ateísmo mesmo. Tá? Nesse sentido aqui, o materialismo seria um sinônimo de ateísmo. Um sujeito chamado Macmillan escreveu, e ele diz que isso aqui é uma frase do Karl Marx: com desdém lançarei meu desafio bem na face do mundo, e verei o colapso desse pigmeu gigante, cuja queda não extinguirá meu ardor. Então vagarei semelhante a um Deus, vitorioso pelas ruínas do mundo, e, dando às minhas palavras uma força dinâmica, sentir-me-ei igual ao Criador. O que o Marx está dizendo, isso é atribuído a ele. Tem uns livros, eu não tive a oportunidade de ler esse livro, mas eu quero ler. O livro se chama Era Marx um Satanista? É um livro que foi escrito por um cara que esteve preso num desses países ex-comunistas lá da Europa. Então ele escreveu esses fatos, pesquisou, escreveu esses fatos ali, e ele então diz que Marx ele não era simplesmente ateu, mas satanista. Se essa frase é dele mesmo, do Marx, e eu não estou colocando aqui 100% de certeza, mas 99% de certeza, até porque esse livro eu não li, o outro que eu vou mostrar ali eu li, então aquele ali eu estou falando, esse eu não li, vou precisar ler para ver se eu não estou falando alguma coisa equivocada, mas a fonte é segura. Ele está falando como lá em Ezequiel: subirei, o mais alto, vou destronar. Ezequiel e Isaías que falam sobre isso, aquele texto que é atribuído ao próprio Satanás, o desejo de se tornar Deus no lugar de Deus. Dizem os biógrafos desse Karl Marx que ele era filho de crente, era filho de protestante, né? Lá, e na sua juventude ele até expressou alguma coisa cristã, mas depois disso se afastou cada vez mais, a ponto de se tornar, segundo alguns biógrafos aí, um satanista. Quando o Engels escreve esse livro, estava no auge do evolucionismo, né? O livro é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Quando ele escreve esse livro, estava no auge do evolucionismo, lá aquele sujeito lá que falou que o homem vem do macaco, né? Enfim. Oi? O Darwin. E aí ele está dizendo o seguinte, que olha, então ele parte desse pressuposto: quando a humanidade, né, quando, sei lá, o macaco virou Homo sapiens, ou seja, um ser humano inteligente como nós, né, com inteligência, com raciocínio, quando virou isso,
e aí proliferou, a humanidade dizer não era monogâmica ali é um eufemismo, é uma bondade que eu estou fazendo para ele. Mas você já viu, pelo menos em matérias de jornais, como é que é alguns baile funks? Você já viu? Passou uma matéria no jornal do SBT há bastante tempo, ainda bem que fazia aquele esmoecimento da imagem assim, né? Porque não dava para ver o negócio, mas era isso. Eles falavam que a sociedade era assim, ele fala nesse livro aí. E por causa dessa coisa totalmente livre, liberal, todo mundo com todo mundo, e ali ninguém sabia que era filho de quem. Inclusive eu falei aqui sobre matriarcado, nessa época ele diz que a sociedade era matriarcal. Quando era matriarcal, era joia. E por que era matriarcal? Porque não tinha como saber quem era o pai. Mulher nenhuma sabia quem era o pai do filho dela. Não que ela não quisesse, mas porque ela não sabia mesmo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele fala, quando a sociedade era assim, era perfeita. Mas aí teve uma maldição que se abateu sobre a sociedade. Alguém chegou e falou que tinha que ser monogâmico. Um homem e uma mulher. Família, marido, esposa e filhos. Alguém chegou e impôs isso. Aí é que foi a destruição da humanidade. Aí é que veio toda sorte de coisa ruim. Quando Marx estava nesse período aí, principalmente na Inglaterra, a Revolução Industrial estava em alta e, de fato, havia uma opressão dos ricos contra os pobres, mas era uma opressão muito grande. As pessoas trabalhavam até 16 horas por dia e não tinha absolutamente nenhum direito. Trabalhava, ganhava por dia. Trabalhou, ganhava. Não trabalhou, simplesmente não ganhava. Não interessa se ficou doente, se não quis ir trabalhar. Crianças a partir de 5 anos já estavam trabalhando em algumas indústrias, mas absolutamente sem dinheiro nenhum. É claro que ele vendo essas coisas, ele protestou contra isso. E aí, nesse ponto, está certo. Isso é uma coisa que se chama de falácia, né? Você pega um negócio que é verdade, exagera no argumento para poder pregar contra, para tentar derrubar outra coisa. Ele queria atingir o cristianismo, mas acabou usando essas causas sociais para poder atingir a igreja. Ele queria acabar com a igreja. Alguns biógrafos dizem que Marx demonstrava ter um verdadeiro ódio de Deus. Mas ele então escreve isso, ele escreveu um livro que é o livro, a Bíblia dos todos os esquerdistas, de centro-esquerda para a extrema-esquerda. O livro de Bíblia de cabeceira deles é o Capital, do Karl Marx. Esse é o que está lá. Os partidos mais de esquerda, inclusive, continuam usando os mesmos chavões, o proletariado, a burguesia, essas frases aí vêm dele, ele que cunhou esses termos aí, ou que usou assim. Ele dizia que nesse livro, os filhos eram educados, ali eu coloquei pelo Estado, porque essa ideia de Estado como temos hoje não era assim, o Estado não existia, mas o princípio, a ideia era a mesma, ou seja, você tem filho e coloca seu filho, desde o dia que sai da maternidade, você coloca numa creche, e aquele filho não é seu mais, aquele filho pertence à comunidade e vai ser criado de acordo com os padrões da comunidade. Você entende porque muitas vezes eu sou contra a creche? Ainda bem que a maioria das nossas creches são ocupadas por professoras cristãs. A Raul está ali, glória a Deus pela vida dela e que cada vez mais pessoas encham lá. Mas imagina uma creche onde tem 20 professoras, todas as 20 são discípulas de Karl Marx. O que você acha que eles vão estar fazendo lá? Bom, o casamento monogâmico é ocupado por toda a opressão. E o que esse livro defende? Ele defende incesto, ou incesto. Ele defende isso. Ele diz que isso é que é o bom, que todo mundo deveria experimentar o incesto. Você sabe o que é incesto, né? Não sabe, depois você procura no dicionário. Ele defende o fim do casamento, onde todos serão livres para ter relação com todos. Isso é o Karl Marx. Isso é o marxismo. Pode avançar para mim.
Os partidos políticos no Brasil, aqui está muito miudinho, você talvez não vai conseguir enxergar. E nem eu aqui, as letrinhas tão miudinhas ali do partido. Essa aqui é um quadro que vai definir algumas coisas mais do ponto de vista econômico, como que os partidos funcionam, não vou me deter muito neles. Então, azul aqui você tem a direita e vermelho ali você tem a esquerda. No quadrante de cima, você tem uma direita mais conservadora, no quadrante de baixo, uma direita mais progressiva. No que diz respeito à economia, né, esse pessoal daqui de baixo, eles querem privatizar tudo. Tudo. Polícia privatizada, saúde totalmente privatizada. Os lá de cima, não, vamos privatizar, mas a polícia não, a educação não, algumas coisas assim. Os de lá, né, os lá de cima, lá da esquerda, lá, esses aí querem estatizar tudo do Estado, o seu filho não é seu, isso que eu falei, sai da maternidade, põe seu filho na nossa creche, nós vamos educar seu filho, nós vamos dizer o que os seus filhos vão aprender na escola. E os daqui de baixo, eles até vão dizer, não, olha, tudo bem, você pode até ter a escola, mas, né, a gente tem as escolas, não precisa ser tanto, o seu filho passa o dia inteiro na escola e à noite é que vai para sua casa, vamos deixar privatizar algumas coisas, né, as telecomunicações a gente privatiza, etc. Pode avançar para mim, mais uma questão desse quadro. Agora, esse outro aqui, nós vemos então a concepção dos partidos políticos de acordo com as suas ideologias, de acordo com seus estatutos, de acordo com as suas cartilhas. É bem verdade que muitas vezes aquilo que eu disse, um político ele pula às vezes de um para o outro. Ele sai de um partido de centro-esquerda para ir para um partido de centro-direita. Ele às vezes, muitas vezes, por exemplo, o MDB era até considerado de centro-direita, mas apoiou um partido de extrema esquerda que era o PT. Então, é umas coisas que às vezes confundem um pouquinho para a gente, mas de acordo com uma pesquisa acho que do jornal o Globo, 48 partidos se definem como partidos de centro. Sim, a ideia do centro, né, é tentar equilibrar as duas coisas. Na teoria, é o ideal, na teoria, né? Então, quais são os partidos cujas seus estatutos e seus princípios são de direita, né? Ou pelo menos as votações em que eles fizeram, nas vezes em que teve causas para serem votadas, eles votaram de acordo com os princípios de direita, ou de esquerda, ou de centro. Então, de centro, DEM, PSDB, MDB, PMB, beleza. Eles chamam o PP de direita, Novo, PRB e PSC de centro-direita. Centro-esquerda, PDT, PPL, PPS, PROS e PSB. E de esquerda, mais a extrema, PCB, PCO, PSOL, PSTU, PT. O PSOL, né? Sim, o PSOL já está ali. Meus irmãos, todos esses partidos, pelo menos os seus cacifes, do centro-esquerda para a esquerda, são marxistas. Uns mais, outros menos, mas são marxistas. Está na constituição deles, está na maioria dos valores que eles defendem. E agora nós precisamos de realmente fazer algumas escolhas. Avança para mim, por favor. Como que você escolhe? Olha os critérios éticos. Como eu pincelei aqui, é ficha limpa, é atuante, não foi imoral. Imoral aqui eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, o sujeito ele pode gastar tantos litros de gasolina quanto ele quiser. Então aquele deputado que eu vi, ele gastou de gasolina o equivalente para ir daqui até a Lua, não é ilegal, mas não é imoral?
É lógico que é. Né? É lógico que é. Então, analisa isso. Pô, esse camarada que eu vou com a cara dele, que eu gostaria de votar, ele fez isso? Hoje tem sites que colocam isso para você. Você me pergunta que depois eu te dou os endereços dos sites. Tem um site que diz quanto gastou. Você digita o nome do deputado, você digita o nome do senador, aí vai aparecer quanto foi que ele gastou. Eu vi de um deputado crente, 4 milhões de reembolsos aí de despesas. Isso não é o salário dele. Isso não é a verba de gabinete dele. Só os reembolsos, que ele apresenta uma nota e nós aqui, com os nossos impostos, devolvemos o dinheiro. Ele disse que foi de carro daqui para o Japão, por isso ele gastou 300 mil de gasolina. Quem vai dizer que não foi? É imoral. Então você precisa analisar esse tipo de coisa. Porque aqueles que estão fazendo menos, ele pode talvez até não aparecer muito lá. Mas avalia critérios éticos. Avalia os seus critérios ideológicos. E aí você precisa avaliar. O que eu acabei de colocar para você aqui é fato histórico. Eu vou dizer, nem todo mundo de esquerda defende os mesmos princípios do Karl Marx. Tem gente de esquerda que defende valores da família, claro que sim. Mas a esquerda, a centro-esquerda talvez não, mas a esquerda, ou seja, você entendeu, né? Não quero dizer que extrema esquerda, porque extrema esquerda eu acho que eu conheço só um partido no Brasil. Mas essa esquerda mais a esquerda, aí sim é marxismo puro. Anda com Che Guevara, anda dizendo que a Venezuela é maravilhosa, que Cuba é o melhor país do mundo. Esses são marxistas mesmo. E você viu ali as ideias desse camarada. Então a gente precisa avaliar. Escolhei, pois, hoje a quem vocês vão servir. Se é aos deuses lá de trás, ou aos que serviram os vossos pais, ou a nós aqui agora, ou ao Deus aqui da palavra de Deus. Avalia outras questões ali contra aborto. Eu preciso falar nesse aspecto principalmente, irmãos, porque isso é algo absolutamente inaceitável, absolutamente inaceitável. Qualquer candidato que chega, pergunta assim, você é contra ou a favor do aborto? É simples assim, é curto e... Não, veja bem, olha, nós precisamos analisar, porque nós estamos num país, temos leis, e as pessoas são livres. Isso é verdade. Eu mesmo disse há poucos dias atrás, irmãos, os juízes lá vão decidir alguma coisa nesse sentido, é verdade, mas a gente não precisa ficar descabelado, sair assim, sabe, perder as esperanças, acabou, meu Deus, Jesus voltou e eu fiquei. Não, até porque é óbvio, se a gente evangelizar, seja o aborto permitido ou não, só vai fazer quem não é crente, quem não é cristão, porque quem é cristão nascido de novo não faz. Então, nós precisamos avaliar essas coisas. E aí a gente vê candidatos, né, ou candidatas, homens e mulheres, enfim. Não, veja bem, a gente precisa analisar, olhar. Então isso é um valor inegociável. Outra coisa, ideologia de gênero. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Macho e fêmea os criou. E ponto final. Não, peraí, mas coitadinhos, né? Gente, não, respeito. É claro que eu respeito o ser humano. É lógico que eles como ser humano, eles têm que ser, eles têm direitos civis, eles têm direitos constitucionais, perfeitamente. Mas eu tenho que chegar abertamente e dizer, eu sou contra. Não foi isso que Deus fez. Se a minha pergunta é essa, direta, você é a favor de ideologia de gênero, a resposta tem que ser direta. Não, sou contra. Se ele responde, veja bem, seja feliz, né? Valores e princípios cristãos nós temos que avaliar aí também a respeito dessas pessoas. Eu já passei
até já estourei nosso tempo aqui hoje, já passei da hora hoje, mais do que talvez devia, mas eu quero então dar aqui uma conclusão. Eu te pediria mais 2 minutos só, meus irmãos, para poder até contar um testemunho. Em 1990 haviam 2 candidatos. E eu me lembro... Bom, desculpe, eu não vou falar isso agora não, eu quero encerrar, senão eu vou ter que me prolongar aqui, já estourei meu tempo. Mas eu conto para você meu testemunho de quando eu acreditei, né, num marxista, que esse marxista poderia ser um marxista diferente, ético, e na verdade não foi. Eu quero concluir então, meus irmãos, o seguinte: primeiro, olha só, a democracia, por enquanto, é o melhor que nós temos. Muitos filósofos dizem, Aristóteles já dizia que a democracia é a pior forma de governo. Ele viveu outro tempo, outra cultura, e tinha outras ideias, que talvez para nós hoje elas não conseguiriam ser postas em prática. Mas a democracia é o melhor que nós podemos fazer por enquanto. Não vai existir uma forma de governo perfeita, uma democracia perfeita, porque somos seres humanos e estamos debaixo do pecado. Você não vai encontrar alguém que não tenha falhas, alguém que não tenha defeitos. Mas eu queria te convidar, meus irmãos, a 2 coisas. Primeiro, num primeiro momento, que você possa realmente rejeitar aqueles candidatos que tenham compromissos com princípios e valores frontalmente contrários à palavra de Deus. Não dá para negociar essas coisas. Não dá para fazer isso. E eu digo para você, eu já fiz isso no passado. E eu me arrependo amargamente de ter dado oportunidade para as pessoas, porque já votei nesses marxistas. Porque um pastor chegou para mim e falou, não, ele é gente boa, você vai ver só. Eu acreditei nisso e eu dei meu voto para um marxista desse. Eu me arrependo amargamente de ter feito isso. Então, estou te dando uma questão, assim, até um testemunho de experiência própria. Segundo, não por causa da minha experiência de vida, mas por o que eu já expus aqui para você a respeito das Escrituras, colocando para você, crente, você conhece muito bem os valores das Escrituras, e desmascarando para você alguns extremados. Então, leva em conta isso, coloca isso na balança. E mais importante, eu vou dizer uma coisa para você. Mais importante do que você prestar atenção no candidato para presidente, olha quem você vai colocar lá como senador, deputado federal e deputado estadual. E eu quero aqui, irmão, dizer o seguinte: se você tem dúvida, você não teve tempo para pesquisar, não tem paciência para fazer isso, vem falar comigo, porque eu fiz isso. Há 1 ano, pesquisando, entrevistando, inclusive fui lá em São Paulo. Você vai ver o número de um candidato no meu carro. Eu fui lá, falei com ele, eu perguntei para ele, está aqui no meu WhatsApp, gravado, falei assim, você é a favor do aborto? Você é a favor da ideologia de gênero? Porque é o seguinte, se você for eleito, eu vou ficar na tua cola. Eu vou ficar na tua cola. Brasília eu não posso ir não, mas aqui em São Paulo dá para ir, né? Então, se você não tem tempo para poder fazer essas coisas, eu posso até te dizer com base nisso, e ainda assim você seja livre para você escolher quem você quiser. Mas considere fortemente essas coisas que eu estou falando para você. Principalmente esses que vão fazer as leis. Porque esses que vão fazer as leis é que vão determinar. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, olha só. Tivemos um impedimento da presidente aí, não foi? Todo mundo fala que ela foi impedida. Os especialistas todos que eu já consultei, pesquisei, eles falam. Ela foi impedida porque perdeu apoio no Congresso. Porque a tal da pedalada, todo mundo faz. E o que ela fez
como você está passando fome, vai ali na loja, abre um negócio no supermercado e come ali, dentro do supermercado. É errado fazer isso? É errado. Mas a própria justiça até diz a insignificância do ato. O que ela fez, do ponto de vista político, foi isso. Mas saiu. Por quê? Porque quase 400 deputados e senadores ficaram contra ela. Então presta atenção quem você vai colocar lá dentro, porque você pode colocar um anjo lá dentro do seu ponto de vista. Mas se os deputados e senadores forem filhos do demônio, esse presidente ou essa presidente não vai fazer nada. Esse governador e essa governadora, eles não vão fazer nada, porque principalmente são esses que vão atuar. O ideal é você equilibrar os dois. Isso é o ideal. Pensa nisso que eu falei para você, irmãos, não como alguma coisa política aqui, porque não foi essa a intenção. E eu tenho a minha consciência tranquila que não. Mas a palavra de Deus nos diz para escolhermos o Senhor. A palavra de Deus nos diz para escolhermos homens, e nesse caso mulheres, com toda certeza, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo de Deus. Oremos.